Muito bem, o tema desta manhã é a igreja ideal versus a igreja real. Você sabe que igreja hoje em dia é uma coisa muito comum. Cada esquina que você vai, você encontra uma. Os pesquisadores dizem que existem cerca de 40 mil denominações diferentes. Alguns chegam a colocar 50 mil. Mas nós acreditamos, e uma boa parte dos pesquisadores dizem que são cerca de 40 mil denominações diferentes. E cada igreja diz uma coisa diferente. Embora todas utilizem a Bíblia, a forma como elas vão interpretar a Bíblia, a forma como elas vão entender a Bíblia difere. E a igreja, de acordo com os economistas, passou a ser uma das coisas mais lucrativas dos últimos dias. Há um ditado popular, você com certeza já ouviu: pequenas igrejas, grandes negócios. E há muitas igrejas. A coisa se banalizou. E qualquer igreja, ou cada igreja que o indivíduo for, ele vai ouvir o orador ou o pregador dizendo: esta é a igreja verdadeira. Todas as igrejas, elas vão se autoproclamar como sendo a igreja verdadeira. Não há nenhuma igreja que eles vão dizer: olha, pode vir aqui porque aqui existe a mentira. Pode vir aqui porque aqui nós queremos só o seu dinheiro e nada mais. Nenhuma igreja irá dizer isto. São muitas igrejas. Os nomes são diversos. Olha que interessante. Existem até algumas que são adventistas. Algumas que saíram da nossa. Olha esta: Igreja Adventista da Sétima Reforma Divina. Igreja Este Brasil é Adventista. Olha aí, cara. Estamos famosos. Esta outra: Congregação Anti-Blasfêmias. É bom avisar, né? Igreja Evangélica de Abominação à Vida Torta. Comunidade do Coração Reciclado. Nesta época aí que nós estamos tentando defender o mundo, biologia está em alta, colocar este nome de um coração reciclado merece todo o crédito, né? Esta Igreja Cruzada de Emoções. Existem algumas que trabalham só siglas. Igreja CRB, Cortina Repleta de Bênçãos. Congregação JAT, Jesus ama todos. Igreja ETQB, eu também quero a bênção. Esta você vai rir. Igreja MTV, é verdade. Manto da Ternura e Vida. Essa daqui é mais a minha cara. Igreja A Fé de Gideão. Viu? Se você me mandar embora, eu já tenho onde trabalhar. Está garantido. Igreja Batista, A Paz do Senhor e Antiglobo. Você sabe, Antiglobo, né? Organizações Globo. Que interessante, né? Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. Igreja A de Amor. É bom, né, gente? Igreja Cristo é Show. Igreja Evangélica Florzinha de Jesus. Igreja Pentecostal Jesus vem e você fica. Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Cristo. É verdade, eu pesquisei para comprovar. Os nomes são tão bizarros que eu fiz uma pesquisa pela internet para ver se realmente existia. É verdade. Assembleia de Deus Batista, a Cobrinha de Moisés. Esta também é verdade. Igreja Abre-te Sésamo. Igreja Bailarinas da Valsa Divina. Igreja Batista Floresta Encantada. Igreja Evangélica A Batalha dos Deuses. Igreja Batista Nero se arrependeu. E você? Igreja Congregacional Boca do Peixe. Igreja Infantil Fofuras do Amanhã. E cadê os pequenos cantores da colina? Olha aí, que igreja interessante. Igreja Pentecostal Marilyn Monroe. Famosa também. E para terminar, para coroar, Igreja Evangélica do Pastor Paulo Andrade, o homem que vive sem pecados. Nossa, são muitas igrejas. A banalização é tanta, que quando nós falamos do indivíduo se unir a uma igreja, ele pensa que é piada. Cada igreja ensina uma coisa diferente. E as pessoas ficam se perguntando: por que eu preciso ir à igreja? Quando na verdade o nome da igreja já é uma piada. E eu me levo a questionar:
Será que o indivíduo ele precisa pertencer a uma igreja para entrar no reino dos céus? Será que ele precisa se filiar a uma igreja, senão ele vai para o inferno? Qual a diferença da igreja na vida do indivíduo? Ou que implicância a igreja tem na vida da pessoa? Será que eu posso me salvar sem a igreja? Será que eu posso manter a minha vida ou a minha fé isolada? Eu creio na Bíblia, eu faço a minha adoração, mas eu não preciso vir a um templo. O que a Bíblia diz sobre tudo isto? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus 16. No estudo desta manhã nós iremos folhear muito a Bíblia, mas muito mesmo. O nosso sermão, ele é estilo estudo bíblico. Mateus capítulo 16. Encontrou? Mateus 16? Antes da leitura, feche os seus olhos. Eterno Deus, estamos com a Tua palavra aberta. Senhor, queremos ouvir nesta manhã unicamente a Tua voz. Fale conosco. Encha o nosso coração do Teu Espírito e faça de nós instrumento em Tuas santas mãos. Pedimos tudo isso por Jesus. Amém. Capítulo 16 de Mateus, o versículo é o 17 e o 18. Diz assim, Jesus conversando com Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus ele faz uma relação, uma comparação entre o nome de Pedro e a verdadeira pedra. A palavra Pedro em grego quer dizer pedra. E agora Jesus, referindo-se a si mesmo, ele diz: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Amigos, Jesus quando veio a este mundo, ele veio com uma missão: fundar, edificar uma igreja. Isto quer dizer que a ideia de igreja, ela nasceu no coração de Deus. Jesus vem a esta terra fundar, edificar uma igreja. E ele foi tão claro, ele estava tão otimista em relação a esta igreja, que ele disse assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. Esta igreja ela será eterna, esta igreja será inabalável, esta igreja irá vencer todas as provações. E ele continua dizendo de que esta igreja, a igreja que ele fundou, tem uma autoridade. E ele diz assim: esta igreja, ela terá a chave do reino dos céus. O que ela abrir estará aberto, e o que ela fechar estará fechado. Esta igreja terá um poder: o que ela ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que ela desligar na terra, então será desligado no reino dos céus. A igreja de Deus, ela tem uma autoridade, a autoridade de abrir as portas dos céus. Amigos, eu não vou dizer para você que sem a igreja o indivíduo não pode chegar no reino dos céus. Mas eu quero deixar bem claro para você que sem a igreja dificilmente a pessoa entrará no reino dos céus. Porque é na igreja que a fé da pessoa cresce, é na igreja que nós trabalhamos, é na igreja que nós crescemos. Paulo depois vai dizer de que a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E cada vez que o indivíduo vem à igreja, a sua fé cresce. A igreja é a porta de entrada no reino dos céus. É por isso que eu não posso desprezar esta ideia de igreja, porque a igreja nasceu no coração de Deus. Mas a diferença é que a Bíblia vai dizer que não são todas as igrejas. A Bíblia menciona de que Deus tem uma igreja. E eu quero convidar você a ir ao livro de Efésios. Vamos ao livro de Efésios. Efésios capítulo 4. A Bíblia aqui vai dizer quantas igrejas pertencem a Deus. Capítulo 4, o versículo é o 4 até o 6. Ele diz assim:
há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A Bíblia vai dizer que não existem dois caminhos, existe apenas um caminho. Não existem duas fés, existe apenas uma fé, uma só esperança, uma só doutrina, uma só igreja. Embora existam mais de 40 mil igrejas evangélicas, a Bíblia diz de que Jesus veio aqui fundar uma igreja, e esta igreja persiste até os dias de hoje. Amigos, na Bíblia você não vai encontrar a placa de nenhuma igreja, mas você vai encontrar características da igreja de Deus. E se você for ao livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, você vai encontrar a característica da igreja de Deus. Esta é a igreja que o Senhor fundou, e esta igreja tem persistido pelos longos anos. Esta igreja, ela tem tido diversos nomes na história desta terra, mas a sua mensagem continua intacta, ela continua a mesma. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A Bíblia aqui apresenta duas características da igreja de Deus. A igreja de Deus, ela vai guardar os mandamentos de Deus. Ela não vai guardar apenas 8 mandamentos ou 9 mandamentos, ela vai guardar os 10 mandamentos. Ela terá o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. E quando você entende de que a igreja de Deus, a igreja verdadeira, é aquela igreja que guarda todos os mandamentos, você vai ver que só existe uma igreja em todo o mundo que tem cumprido fielmente esta profecia bíblica e que guarda os 10 mandamentos. Esta é a igreja de Deus, que é a igreja adventista do sétimo dia. É a única igreja que prega em sua totalidade os 10 mandamentos. É a única igreja que exalta a Bíblia como um todo. É a única igreja que está cumprindo a profecia. E você pode até entender e aceitar esta mensagem, entender de que Deus tem uma igreja. Mas a pergunta é: tudo bem, pastor, eu até entendo de que a igreja adventista é a igreja de Deus, mas pastor, como a igreja de Deus ela pode ter tantos problemas? Como na igreja de Deus nós podemos ver tantas falhas, tantas dificuldades? Aí entra uma grande questão, aí entra um outro problema. Amigos, eu gostaria que você entendesse que esta ideia de igreja, ela nasceu no coração de Deus. E se você não entender e vivenciar esta mensagem, a sua salvação estará comprometida. Se formos ao livro de Efésios, voltando agora um pouco mais, Efésios capítulo 5, você vai ver a importância que Jesus ele dá para a sua igreja. Capítulo 5, o versículo é o 25 e o 27. E nesses textos são feitas comparações entre o casamento e a igreja, entre o homem e a mulher, entre Cristo e sua igreja. Capítulo 5, versículo 25 ao 27, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O texto aqui diz de que Jesus, ele vem, ele morre por uma igreja, ele ama esta igreja. E o texto ele termina dizendo de que Jesus voltará para buscar uma igreja. E esta ideia ela vai ser repetida em Apocalipse capítulo 21 e 22. E a Bíblia vai apresentar um grande casamento entre Cristo e a sua igreja. E isto João vai chamar de as bodas do Cordeiro. Porque Cristo Jesus, ele não vai voltar para buscar uma pessoa isolada. Ele voltará para buscar uma igreja, para buscar uma comunidade. E diz a Bíblia de que esta igreja será uma igreja sem ruga, sem mácula, sem defeitos, uma igreja santa. O problema é que quando eu leio este texto e eu paro para analisar a realidade que vivemos, eu fico me perguntando: que igreja é esta? Se a igreja adventista é a igreja de Deus, por que nós temos tantos problemas? Por que nós temos tantos desafios? Por que tantas pessoas se batizam, entram, ficam um tempo na igreja e depois elas saem decepcionadas? Que igreja de Deus é esta?
Amigos, na Bíblia você vai encontrar duas grandes igrejas. E essas igrejas eu chamo de a igreja ideal e a igreja real. A igreja ideal é aquela igreja que está no livro de Atos capítulo 2. E vamos lá. Livro de Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47. Aqui você vai ver a igreja ideal. A igreja que nasceu no coração de Deus. Aquela igreja que Jesus fundou. Capítulo 2, versículo 42 ao 47. Olha como a igreja primitiva vivia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amigos, esta era a igreja primitiva, uma igreja perseverante, uma igreja que tinha uma vida de oração, uma igreja que todos tinham tudo em comum, era uma igreja unida, ninguém passava necessidade, era uma igreja focada, uma igreja com objetivo. Era uma igreja que eles tinham o poder de Deus. Amigos, diz a Bíblia que o poder de Deus era tanto, que certa vez Pedro estava andando com João, e eles estavam caminhando próximo do templo, e chegando próximo do templo havia um mendigo, e este mendigo estava esmolando, e ele disse: ei, por favor me dê alguma coisa. E aqueles homens então olharam para aquele pobre mendigo e lhe disseram: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos isto, mas o que nós temos nós te damos, em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Amigos, aquele mendigo que era um paralítico naquele momento, ele começou a andar, a vida daquele homem mudou. Eu fico me perguntando quanto poder, e eu confesso para vocês que eu tenho medo de orar por algumas pessoas e falar: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, cure esta pessoa, porque eu tenho medo da minha oração não ser atendida. Eu fico me perguntando, onde foi parar este poder? Diz a Bíblia que na igreja primitiva havia tanto poder que só a sombra dos discípulos curava as pessoas. Era muito poder. E eu fico me perguntando, onde foi parar este poder? Era uma igreja extremamente unida. Era uma igreja que tinha tudo em comum. As pessoas não pensavam em si, elas pensavam no próximo. Eles não estavam preocupados tanto com a sua formação acadêmica, tanto com o seu trabalho. Eles estavam focados na pregação do Evangelho, em mudar o mundo, em levar as pessoas para o reino dos céus. Era uma igreja diferenciada. E eu fico me perguntando, onde foi parar esta igreja? Esta igreja crescia de maneira assustadora. No único sermão que Pedro fez, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Esta é a igreja real, a igreja que Jesus fundou. Mas com o passar do tempo, a coisa foi complicando. No livro de Apocalipse, João ele vai referir-se a 7 igrejas. E ele vai dizer de que essa primeira igreja, ele vai dar o nome de Éfeso. Vai dizer de que esta igreja foi uma igreja diferenciada, foi uma igreja poderosa. Mas ele vai apresentando inúmeros nomes de igreja. E cada nome que João dá, ele vai apresentar um período da igreja. A primeira igreja teve o seu período, e ele então vê 7 grandes períodos na igreja de Deus. Mas o que me chama a atenção é que o apóstolo João, ele vai definir como será ou como seria a igreja dos últimos dias, que é a famosa Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. Agora vem a igreja real, a igreja ideal, esta igreja de Atos capítulo 2. Mas a igreja real é a igreja que eu e você fazemos parte. Olha o que diz capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Apocalipse. Vamos começar do versículo 14. Preste bem atenção no que a Bíblia diz da igreja real. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu, que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Amigos, a igreja real é bem diferente, ou quase o oposto da igreja ideal. Na igreja real, que é a igreja que nós vivemos, é uma igreja completamente morna. Não é uma igreja nem quente nem fria. É uma igreja em cima do muro. É uma igreja onde boa parte dos seus membros, ou uma parte dos seus membros, durante a manhã está aqui louvando o Senhor. À noite estão nas festas, baladas da vida. Por um momento utiliza sua boca para louvar a Deus, e no outro utiliza sua boca para louvar Satanás com músicas que nunca deveriam ser cantadas pelo seu povo. É uma igreja dividida, é uma igreja morna. É uma igreja onde boa parte das pessoas só vem à igreja, ouve um culto, vai embora e nada muda na sua vida. Esta é a igreja da profecia. Diz a Bíblia de que a igreja real é uma igreja muito rica. Os seus templos são maravilhosos. É uma igreja que tem de tudo e nada tem falta. É uma igreja que tem uma instituição religiosa, escolas, hospitais. Uma igreja conhecida, uma igreja apresentada como séria. Uma igreja autossuficiente. Mas é uma igreja incapaz de perceber a sua real situação. E aqui vem a tacada da manhã. A única igreja que preenche a profecia bíblica de Laodiceia é só a igreja adventista do sétimo dia. Nenhuma outra igreja evangélica está nesta profecia. As outras igrejas evangélicas, elas vão entrar em outra profecia de Apocalipse capítulo 18, que é apresentado a prostituta e as suas filhas. Todas as igrejas evangélicas vão entrar neste pacote. Só a igreja adventista é que se encaixa na igreja de Laodiceia. E quando eu leio a profecia bíblica e eu olho ao meu redor, eu vejo que realmente somos nós. Porque se cumpre de maneira perfeita, de maneira exata. Mas sabe qual é o grande problema de Laodiceia? Deus, ele faz uma previsão, mas nessa previsão ele não está dizendo que Laodiceia deverá permanecer nesse estado. Pelo contrário, diz a Bíblia que se você não mudarmos de vida, Deus vai nos vomitar de sua boca. É isto que a Bíblia diz. Embora Laodiceia seja uma igreja morna, eu e você não precisamos nos conformar com essa situação e vivermos desta maneira. Pelo contrário, o texto continua dizendo de que Jesus faz um apelo. Ele diz, eu quero repreender, eu quero salvar esta comunidade, esta igreja, e por isso que eu estou à porta batendo, porque eu quero levá-los para o reino dos céus. Amigos, esta é a igreja real. Eu tenho certeza que você, como eu, reclama muito da situação da igreja e vê muitos defeitos, porque de fato existem muitos defeitos. Mas amigos, lembre-se de um detalhe. Um dia Jesus, ele tentou comparar como seria o seu povo, a sua igreja. Então ele vai contar a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo está em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Eu vou tentar resumir esta parábola. A parábola diz de que veio um homem, ele preparou todo o terreno e começou a plantar o trigo. E ele ficou feliz com a sua plantação do trigo. Mas diz a Bíblia de que veio o inimigo, e então este inimigo semeou o joio. O joio é uma erva daninha que muito se assemelha ao trigo. São plantas parecidas. E passando algum tempo, ele percebeu que o seu trigo estava crescendo, e ele observou que junto com o trigo haviam outras plantas. E esta planta daninha, que a Bíblia chama de joio, era uma planta que estava enrolada no trigo. Ele pensou, eu preciso tirar este joio. E de repente alguém lhe disse, não faça isso. Porque se você tirar este joio, você irá matar o trigo. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar até a colheita. No momento da colheita nós tiramos o joio, e o trigo então poderá florescer e dar muitos frutos. Mas vamos esperar que eles cresçam juntos até o momento final. Amigos, diz a Bíblia de que o joio e o trigo, eles deverão permanecer juntos até a semeadura.
até momentos antes da volta de Jesus. Ellen White ela vai comparar um pouco mais isto, e ela vai dizer algumas coisas pesadas em relação ao trigo e ao joio. O trigo é o povo de Deus, o joio é o povo de Satanás. E sabe o que ela diz? Livro A Igreja Remanescente, página 42. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiros convertidos, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas para o seio da igreja. Você entendeu o que eu li? Você prestou bem atenção? Eu vou ler de novo. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiros convertidos, Satanás traz para a sua comunhão, o seio da igreja, pessoas não convertidas. Sabe o que isso quer dizer? Há muitas pessoas que estão na igreja e é Satanás quem traz. Isso é pesado, isso é complicado. Todos nós queremos ver uma igreja cheia, uma igreja maravilhosa, e todos nós queremos pregar o evangelho. Porém a Bíblia diz, e Ellen White ela vai tentar explicar isso de maneira melhor, de que na igreja de Deus há muitos problemas, há muito joio no meio do trigo, e isto precisa ser resolvido. Mas sabe o que o texto diz? Não é o trigo que vai sair da igreja, é o joio. É o joio que sai da igreja, não é o trigo. É importante você entender isto, porque vários movimentos eles têm saído de dentro da nossa igreja, porque eles acham de que a nossa igreja se apostatou, e eles querem montar um novo movimento religioso. E na verdade não é assim que as coisas funcionam. Não é isto que a Bíblia diz. A Bíblia ela vai apresentar algo completamente diferente. Ela apresenta de que o trigo vai continuar na igreja, e é o joio quem será tirado. O trigo permanece. Ellen White ela vai um pouco mais além, e ela apresenta de que antes da volta de Jesus, haverá um momento na história dessa terra chamado de sacudidura. Eu não sei se você já ouviu falar deste termo. Se você não está muito familiarizado, eu aconselho você a ler o livro Eventos Finais. É um livro maravilhoso. E ela vai apresentar a sacudidura da seguinte forma. Ela diz que a igreja precisa ser peneirada. E neste peneiramento vai ficar apenas o trigo. O joio vai sair. Neste peneiramento, a igreja vai perder muitos membros. E ela diz então que muitas pessoas que são fiéis a Deus e que estão nas igrejas evangélicas, porque lá há muita gente fiel a Deus, ela diz que estas pessoas então vão vir para o seio da igreja verdadeira. E Ellen White ela continua dizendo que se essas pessoas viessem hoje para a igreja de Deus, elas iriam se escandalizar ao ponto de perder todo o crédito na Bíblia e na profecia. E isto é extremamente pesado, porque eu entendo esta citação da seguinte forma: muitas pessoas que estão na igreja precisam sair dela para dar lugar a outras pessoas. Isso é pesado. Para você se localizar na escatologia bíblica, nós esperamos o decreto dominical. Assim que sair o decreto dominical, nós chegaremos ao auge da sacudidura. A sacudidura ela já começou, mas ela terá um auge. E este auge da sacudidura, ela será terminada com um selamento. Neste mesmo momento Deus sela o povo dele, e Satanás também sela o povo dele, através da marca da besta. Quando tudo isso estiver se concluindo, Cristo Jesus termina o seu julgamento, o juízo investigativo no santuário celestial. A porta da graça é fechada, começa o tempo de angústia, e 7 pragas recaem sobre esta terra. Então dentro de poucos dias, Jesus Cristo volta a este mundo. Mas Jesus Cristo ele só volta a este mundo depois da sacudidura. Sabe quando vai se cumprir a profecia bíblica de que a igreja é sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito? É depois da sacudidura. Ellen White, em sua escatologia, ela vai dividir este período da igreja de Laodiceia em 2 nomes, em 2 períodos. Ela diz de que a primeira delas é a igreja militante, que é a igreja que está lutando, e a segunda parte é a igreja triunfante. Só que a igreja triunfante, ela só entra em ação depois da sacudidura. Amigos, quando a sacudidura acontecer, será que eu e você passaremos? Será que eu vou continuar em pé? Ou será que eu vou desistir? Será que você continuará inabalável?
Ou será que você vai desistir? A igreja é algo que nasceu no coração de Deus. Jesus voltará para buscar uma igreja. Eu imagino que você, como eu, deve se preocupar muito com o estado da igreja. Mas eu quero dizer para você de que não há motivo para pânico. Tudo isso já foi profetizado. E eu quero mostrar para você, para concluir o nosso sermão, algumas citações de Ellen White sobre a igreja. Olha o que ela diz: no mundo só existe uma igreja que presente se acha na brecha, tapando os muros e restaurando os lugares assolados. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E o texto continua dizendo: Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em suas facilidades para ensinar a verdade. A superioridade da igreja adventista não está em sua vivência, mas está em sua forma de entender a Bíblia e a facilidade que nós temos de explicar a Bíblia. E o texto continua dizendo: para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, se estáis ensinando que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, estáis errado. Testemunho para ministros, e ali seguem as páginas. Outra citação: não tem Deus uma igreja viva. Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante, o que eu já lhes expliquei. Entristecemos-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o tempo do fim, ou o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja, débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Esta é a igreja de Deus. Amigos, eu também lamento que a igreja não seja melhor. Eu também lamento muito. Eu gostaria que a igreja fosse melhor. E se eu pudesse fazer um discurso para vocês nesta manhã, eu tomaria como base o discurso de Martin Luther King Jr., aquele discurso que ele proferiu no dia 28 de agosto de 1963, em Washington, D.C. Em inglês, I have a dream. Em português, eu tenho um sonho. E eu quero compartilhar para vocês o meu sonho. Eu tenho um sonho. Eu sonho com uma igreja onde todos serão tratados da mesma maneira. Eu sonho com uma igreja onde todos se cumprimentem, onde não haja falsidade e a integridade reine sobre nós. Eu sonho com uma igreja onde todas as pessoas sejam comprometidas com Deus. Eu sonho com uma igreja onde 100% da membresia seja dizimista. Eu sonho com uma igreja onde 100% dos membros pertençam a alguma unidade da escola sabatina. Eu sonho com uma igreja que, quando termina o culto, essas pessoas não saiam, não vá logo para a sua casa. Pelo contrário, elas se unam à escola sabatina, à comunhão, para estudar um pouco mais. Eu sonho com uma igreja onde as pessoas venham não apenas nos cultos de sábado. Eu sonho com uma igreja onde as pessoas sempre pertençam a um culto ou uma reunião de oração. Eu sonho com uma igreja onde os membros estejam engajados na pregação do Evangelho e a sua principal prioridade seja cumprir a missão e viver as verdades da Bíblia. Eu sonho com uma igreja onde as pessoas não percam tanto tempo discutindo costumes, isto é certo, isto é errado, e se dediquem mais tempo fazendo o que é certo do que discutindo. Eu sonho com uma igreja vencedora, uma igreja diferente, uma igreja melhor. E eu pergunto para você: seria utopia da minha parte sonhar com uma igreja melhor? Seria utopia da minha parte lutar por uma igreja melhor? Você tem os mesmos sonhos que eu tenho? Quantos de vocês sonham com uma igreja melhor? Eu gostaria de ver as mãos. Quantos de vocês sonham com uma igreja diferente? Uma igreja mais vibrante, uma igreja mais animada, uma igreja engajada na pregação do Evangelho? Que bom que você sonha comigo. Sabe por quê? Você é a igreja, eu sou a igreja. A igreja pode ser melhor se eu for melhor. A igreja pode ser melhor se você for melhor. Se a igreja ainda não foi aquilo que eu sonhei, é porque ainda não sou tudo aquilo que Deus sonhou.
Entende? Se a igreja não é melhor, é porque você ainda não foi melhor. É porque você ainda não é melhor. Se a igreja ainda tem tantos problemas, é porque talvez eu seja o problema. Eu sonho com uma igreja melhor. E tudo isso só depende de mim. Só depende de você. A igreja pode ser melhor se você for melhor. Que Deus abençoe você. Que Deus te ilumine. Continue não apenas a sonhar, mas comece a lutar por uma igreja melhor. E eu tenho certeza que quando Jesus Cristo voltar a esta terra, todos juntos subiremos para o reino dos céus. Que tenhamos todos juntos um ótimo sábado. Amém.